Agora foi. Bom, boa noite a todos. Esse é um evento que a gente organizou em conjunto, faz parte do primeiro mês da diversidade da Unifesp, é um evento organizado pelos Coletivo Luana, do campus Unifesp Osasco, Coletivo Malunguinho, do campus Diadema, e o Coletivo Madame Satã, de Guarulhos. E é como iniciativa, né, do Luana, contribuição para esse primeiro mês da diversidade, nós convidamos uma pessoa da casa, né, Renan Quinalha, para falar um pouco sobre a história do movimento LGBT para a gente. Professor Renan, creio que todos que estão aqui conhecem muito bem, né? É professor de Direito no campus Osasco da Unifesp, ele é coordenador adjunto do Núcleo Trans, também da Unifesp, é doutor em Relações Internacionais na Universidade de São Paulo, mestre em Teoria Geral e Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é graduado em Ciências Sociais na FEFELESTE da USP, e é graduado também em Direito pela Universidade de São Paulo. E o professor Renan tem ampla experiência no tema, em questões relacionadas à comunidade LGBT, uma pessoa que agora recentemente participa da CNN, né, com comentário especial na CNN Brasil. E, bom, é uma pessoa que o Coletivo Luana tem muito orgulho de estar convidando e de ter essa referência tão próxima. É uma pessoa importantíssima, né, para o Brasil, extremamente necessário todo o seu trabalho, Renan. Temos muita admiração por ti. E, bom, acho que é isso. Para a gente já começar, o espaço é todo seu, Renan. Legal, Isaac. Obrigado pela apresentação, pelas palavras generosas. Boa noite para todo mundo. Queria começar agradecendo demais esse convite. É um prazer enorme para mim poder participar dessa atividade, sabendo aí que a gente tem coletivos LGBTQIA+ organizados pela Unifesp, né, e essa iniciativa conjunta de um mês de atividades nesse junho, nesse mês do orgulho. É uma alegria enorme poder participar de algum momento aqui dessa agenda, desse calendário de diversas atividades. A minha ideia aqui, nessa fala inicial, a partir do convite que foi feito, é contar um pouco de uma história do movimento LGBTI+. Eu acabei de lançar esse livro aqui, né, que conta um pouco essa história, fazendo merchan aqui, saiu pela editora Autêntica, né, Movimento LGBTI+, uma breve história do século XIX aos nossos dias. Professor Edson Telles, que é da filosofia do campus de Guarulhos, chegou a mencionar, quando eu convidei ele para o lançamento, ele falou: nossa, Renan, mas uma breve história do século XIX aos nossos dias são mais de 100 anos. Aí eu falei: não, breve é o livro, né? A história ela é muito longa, na verdade, já desse movimento, conta aí mais de um século de organização. Então, minha ideia é dar um panorama um pouco sobre isso, né? É evidente que é um conteúdo gigantesco, é impossível a gente esgotar aqui em 1 hora e pouco de conversa, mas minha ideia é, nessa apresentação inicial, meu gato está passando aqui para participar, contar um pouco dessa história de mobilização, de ativismo, e a gente poder abrir depois para as questões de vocês também. Fico interessado também em poder trocar e dialogar com as questões, dúvidas, comentários que vocês tenham. Mas a minha ideia é dar um panorama bem amplo aqui, né, e, portanto, superficial, panorâmico mesmo, desse ativismo desde o 19 até hoje. E é importante, em primeiro lugar, destacar por que eu estou usando o LGBTI+, no livro, né? Porque vocês sabem que há diversas siglas que têm sido utilizadas tanto para caracterizar a comunidade, né, LGBT, e mais como o próprio movimento. Tem versões diversas, né? Não sei se os coletivos estão usando as mesmas siglas, mas a gente vê em textos cada uma dessas siglas, a gente vê em manifestações públicas também siglas distintas. Então é preciso destacar de início que não há uma sigla única aceitável correta. A gente tem um esforço, né, nos últimos anos de ampliação dessa sigla, né, do ponto de vista de incorporação de novas identidades, de representatividade de grupos que estavam invisibilizados.
e essas siglas vão refletindo certas construções, negociações, tensões, a partir, né, dessas reivindicações dos grupos diversos que compõem essa comunidade, né? A comunidade LGBT tem essa característica de ser uma comunidade ao mesmo tempo que com uma identidade própria, né, que une, que tem um laço em relação a todas essas existências, mas ao mesmo tempo com uma diversidade interna muito grande. E eu uso LGBTI+, porque as associações nacionais do movimento hoje utilizam essa sigla, né? Então, a BGLT, ela utiliza LGBTI+, a Aliança Nacional também utiliza LGBTI+, são as redes nacionais que nós temos. Como eu estou fazendo uma história do movimento, eu acabo adotando essa sigla no livro, né? Mas sempre com esse mais aí que destaca a importância da abertura da sigla para novas identidades e experiências, enfim, para serem incorporadas também nesse movimento. E, além disso, uma outra coisa importante de destacar de início é que eu não tenho a pretensão de fazer no livro, e aqui na minha fala, uma história das existências LGBTI+, ou seja, de pessoas LGBTI+, antes mesmo de existir a sigla, né, a sopa de letrinhas. A gente sabe que essas pessoas existiram nos mais distintos contextos e territórios e tempos históricos. A gente tem registros aí de pessoas que sempre desafiavam normas de gênero e sexualidade, normas binárias, heteronormativas no campo do gênero e da sexualidade. Essa história é muito longa, né? Antes mesmo da gente ter um nome para classificar essas pessoas, né, ou de estigmatizar como um pecado, como um desvio, como uma doença, como um crime, né? Antes mesmo de nomear essa estigmatização de desejos e de gênero dissidentes, a gente já tinha pessoas que estavam desafiando esses padrões colocados pela sociedade. Então, não é minha pretensão fazer essa história, né, que é praticamente a história da própria humanidade, a gente falar de práticas sexuais e de gêneros não normativas. Meu recorte aqui é um recorte, como qualquer outro recorte, a gente acaba perdendo alguns aspectos, né, e acaba ganhando na possibilidade de aprofundar outros. É um recorte que vem do fim do 19 até hoje. Por que o fim do 19? A gente, em junho, fala muito de um episódio chamado Stonewall, que eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar, né, dessa revolta que aconteceu num bar na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e que é o episódio que marca, né, esse mês de junho como um mês do orgulho LGBTI+. Mas esse episódio, ele não é, como muitas vezes se divulga, né, e se fala, o momento de nascimento do ativismo organizado, do movimento organizado. A gente teve iniciativas anteriores. Então, no livro, uma das minhas intenções é justamente poder ampliar esse arco, né, e a gente compreender que é preciso descentrar essa história. O Stonewall é muito importante, a gente vai ver já já por que é tão importante. Ele marca um deslocamento na forma do ativismo LGBTI+, mas ele não é o começo de tudo, não é ali onde tudo começa. E eu poderia daí descrever diversas histórias, mas eu estou fazendo um recorte, basicamente, que é o que está no livro, de Alemanha no fim do 19. E por que a Alemanha? A Alemanha tem um momento muito rico do ponto de vista da mobilização de pessoas LGBTI+, nesse momento. E aí digo Alemanha, mas a gente está falando especificamente de Berlim, uma cidade que nesse momento era tida como uma cidade destino para muitas pessoas LGBTI+. As pessoas saíam das cidades menores e procuravam as cidades maiores, os grandes centros urbanos. E isso acontecia dentro da Europa, inclusive uma migração entre capitais. Berlim era um lugar buscado por pessoas que viviam em outras capitais europeias. Berlim era uma cidade já com mais de 1 milhão de pessoas, né? Tinha uma população numerosa para aquele momento histórico. Berlim tinha uma profusão de bares, inclusive bares voltados, cabarés voltados especificamente para a população LGBTI+, né? Então, essa população saía das pequenas cidades e iam para verdadeiros campos de refugiados de LGBTI+, que eram aqueles centros urbanos, né? Porque nas cidades pequenas, em geral, nos territórios rurais, as pessoas se conhecem, tem uma lógica comunitária mais forte. Então, o Renan é filho da fulana, do ciclano, primo de não sei quem, irmão. Ou seja, as pessoas se conhecem. É difícil você ter um anonimato, você conseguir
ter uma vida não conhecida pela comunidade. Então, essas pessoas acabam saindo das cidades pequenas, indo para a cidade grande, buscando o anonimato que certas regiões de gueto estavam permitindo. Né? Havia uma guetificação da sociabilidade LGBTI+, nesses grandes centros urbanos, e, em geral, eram os bares. Né? Bares são aqueles espaços semiclandestinos, né? De frequência noturna, em regiões tidas como degradadas das grandes cidades, então as pessoas se dirigiam para esses bares, e ali elas podiam ter contato entre si, né? Uma sociabilidade, poder dançar, poder demonstrar afeto, poder ter sexo casual, poder se relacionar afetivamente, poder desenvolver amizades e criar até relações familiares baseadas em afetos, né? Porque para muitas dessas pessoas LGBTI+, as famílias biológicas de sangue, elas tiveram que romper essas relações para poder afirmar a sua independência, o seu desejo, a sua existência. Então, os grandes centros urbanos, e Berlim é esse momento, no fim do 19, acaba sendo um epicentro para essas existências LGBTI+. Tem um filme bastante legal para ver, que demonstra um pouco isso, chamado Bent. Alguém já viu aqui? Se alguém já viu, levanta a mão. Ninguém? É baseado numa peça de teatro, o Thiago está dizendo que já viu, é baseado numa peça de teatro e ficou muito famosa, depois se transformou num filme, é fácil de achar no YouTube, isso, acho que estava o filme inteiro disponível, estava na Netflix também, mas tem uma cena inicial de uns 10 minutos, que é uma cena muito bonita com Mick Jagger, do Rolling Stones, fazendo uma performance drag, né, cantando e dançando, e ali mostra bem esse ambiente de cabaré, de bares, que era muito típico de Berlim nesse momento. Né? A história do filme é uma história triste de um casal que é enviado para um campo de concentração e extermínio sob o nazismo, mas ali a gente tem uma outra dimensão, né, de como isso acontece nesse cenário de uma cidade pulsante também. Né? Então, mostra o momento anterior, que é esse momento efusivo aí da chamada República de Weimar, na Alemanha. Quando a Alemanha é governada pelo Partido Social Democrata, que era um partido marxista, né, do campo marxista, e que vai, por exemplo, investir e assumir uma posição de defesa da população homossexual naquele momento. Né? Inclusive com discursos no Reichstag, no parlamento alemão, por parte do August Bebel, que era uma liderança do SPD importante, já no fim do 19, e com uma luta muito importante pela revogação do parágrafo 175. Vocês também encontram, tem 2 documentários interessantes sobre o parágrafo 175 que vocês encontram no YouTube, né? Mas era um dispositivo do Código Criminal da Prússia que ficou embutido, depois do processo de unificação da Alemanha em 1871, fica embutido no Código Penal da Alemanha. E esse parágrafo 175 criminalizava a relação entre 2 homens, sexual entre 2 homens, equiparando a relação sexual entre homens e animais, né, chamada bestialidade. Então, havia uma pena de prisão ali imposta, além da perda dos direitos civis para quem tivesse essas práticas homossexuais. Aí vocês podem perguntar, mas Renan, e as mulheres? Né? As mulheres, por uma questão de desigualdade de gênero, sequer eram visibilizadas do ponto de vista da proibição. A sexualidade da mulher, a lesbiandade, sequer era cogitada, porque a mulher tinha que ter uma sexualidade doméstica voltada para a reprodução, somente para a constituição da família. Então, nem se falava do enquadramento das mulheres nessas práticas sexuais. Então, essa campanha vai ser muito forte, vai ter um grupo de trabalho formado dentro do parlamento alemão para estudar esse dispositivo do Código Penal, propor reformas legislativas, e 2 figuras aí são muito importantes. Uma delas é o Karl Ulrich, vou botar o nome aqui, quem quiser pesquisar mais, é tido como pioneiro do movimento LGBT, foi descoberto já muito mais recentemente, nos últimos 10, 15 anos. Esse sujeito era do campo do direito, um servidor público que acaba tendo seu cargo cassado por defender os chamados uranistas. Era assim que classificava, antes mesmo da invenção da palavra homossexualidade, que aparece no fim do século XIX, o Ulrich já escreveu uma série de panfletos, que ele usava um nome próprio, depois ele passou a usar alguns pseudônimos, que foram perseguidos pelos nazistas, né, destruídos boa parte deles e depois recuperados num processo de arqueologia, esses panfletos.
Ele escreveu 12 desses panfletos que foram encontrados, e ali ele defendia os uranistas. Ele chega a fazer um discurso em 1864, num congresso alemão de juristas, né? E, em geral, congressos de juristas, Fernanda está aqui, não me deixa mentir, né? São espaços extremamente conservadores ainda hoje. Imagina na Alemanha de meados do século XIX, né? E ele tenta fazer um discurso ali, ele é vaiado, né, de defesa dos uranistas, de revogação do parágrafo 175, mas acaba sendo vaiado, não termina, mas ele faz uma defesa pública importante do que ele chamava de uranista. Urano vem da mitologia, tá? Essa palavra uranista aí, que é a ideia de um homem, corpo de homem com uma alma de mulher, né? Era assim que o Ulrich classificava a experiência da homossexualidade. Esse tipo de representação vai ser muito utilizada depois para falar da transgeneridade, já no século XX, né? Das pessoas trans, mas nesse momento era muito utilizada para falar aí da homossexualidade. Tem, inclusive, um livro chamado Um Apartamento em Urano. Eu vou deixar várias referências aqui, gente, para vocês buscarem, quem tiver interesse em aprofundar. É do Paul Preciado, que é um teórico importante, vocês devem já ter ouvido falar da teoria queer contemporânea, e ele retoma justamente o Ulrich nesse livro, né? Retomando essa ideia de Urano como esse lugar aí, esse não lugar, ou esse lugar de desafio às normas padrão de gênero e sexualidade. Então, o Ulrich vai ser um cara fundamental nesse processo de mobilização. Ele vai escrever, ele vai entrar no debate público, ele vai escrever para o Marx e para outras figuras importantes da intelectualidade naquele momento, né? O Karl Marx, o sociólogo, o Engels também ele vai escrever, ele vai tentar convencer setores importantes de somarem na luta pela revogação do parágrafo 175. Uma outra figura fundamental é um médico, sexólogo, também atuante nesse momento do fim do 19, que é o Magnus Hirschfeld. E o Magnus Hirschfeld vai ser uma figura importantíssima nesse momento, porque ele tinha articulações bastante íntimas com a social-democracia alemã. Ele vai conseguir constituir um Instituto de Ciência Sexual em Berlim, que vai ser o primeiro grande centro tanto de estudos, de pesquisas, como também de cirurgias experimentais do ponto de vista da redesignação sexual, já nesse momento. Tem um filme que aí mais gente já deve ter visto, que se chama Garota Dinamarquesa. Quem já viu Garota Dinamarquesa? É um filme mais conhecido aí, né? Bastante gente já viu esse. É um filme que mostra justamente Magnus Hirschfeld. É inspirado numa história real e o Magnus Hirschfeld é o médico que está junto com aquela personagem principal. Tem uma série de críticas a serem feitas a esse filme, enfim, mas só quero chamar a atenção para a presença ali do Magnus como a figura que é o médico que senta ao lado do leito hospitalar, né, que conversa, que esclarece sobre a cirurgia, né? Ele faz as primeiras cirurgias de redesignação, ele vai escrever um livro em 1910 chamado O Travesti, no masculino, né, mas vai usar o termo travesti, vai propor um novo modelo de classificação sexual, né, chamada de inversão sexual também, enfim, uma teoria sobre isso. É um cara que vai dar uma contribuição fundamental, né, e nesse centro dele vai ser um lugar que as pessoas vão se dirigir para lá para estudar, para pesquisar. Vai ter uma biblioteca com milhares de volumes sobre sexologia, né? Então ele vai, de fato, ajudar muito nesse processo de reformas legais em vários lugares do mundo. Ele vai para a União Soviética da palestra, depois da Revolução Russa bolchevique, em que vai ser descriminalizada a homossexualidade, assim como o direito ao aborto vai ser legalizado nesse momento de 17, depois tem um retrocesso a partir dos anos 30, mas há uma experimentação importante ali. Ele vai viajar a outros lugares do mundo para falar disso, né? Da importância da luta pela reforma das legislações, da despatologização das sexualidades dissidentes e da descriminalização, que eram as grandes bandeiras. Então, o Hirschfeld vai ser uma figura importantíssima aí. Ele tem, inclusive, um filme que se chama Diferente dos Outros. É um filme que vocês devem encontrar também, que foi destruído pelos nazistas quando eles emergiram ao poder, e já vou falar um pouquinho disso. Mas era um filme educativo de 1919, é tido como o primeiro filme do cinema LGBTI+, porque em 1919 ele faz um filme que vai ser circulado nas escolas, nos cinemas públicos, né, em toda a Alemanha, para justamente falar sobre a importância da descriminalização
da homossexualidade, contando a história de um professor de música, de violino, que tem uma relação com seu aluno, né, afetiva, sexual, e isso é descoberto por uma terceira pessoa e eles começam a ser chantageados, que é a história de muitas pessoas nesse momento, de extorsão, de chantagem, por descobrir as práticas sexuais que essa pessoa tinha. Né? As pessoas viviam num regime de total clandestinidade dentro do armário, do ponto de vista dos seus desejos. Então, conta essa história para falar de algo que era muito presente na sociedade naquele momento, e ele vai fazer uma série de outras iniciativas importantes, vai fundar uma Liga Mundial pela Reforma Sexual, vai adotar uma série de iniciativas importantes aí, o Magnus Hirschfeld. Então vejam que a gente tinha um ativismo interessantíssimo já no fim do 19, por isso que aí eu começo a contar essa história desde ali, né? Porque a gente tem, além de ser um ativismo interessantíssimo, a gente tem muitas fontes históricas que foram sendo recuperadas nos últimos anos, que permitem a gente conhecer e acessar essa história, né? Mas com a ascensão dos nazistas, a gente teve um processo bastante forte, bastante intenso de perseguição. Esse combo, conservadorismo moral e autoritarismo político, não foi criado aqui no Brasil de 2018. Isso vem lá de trás, esse tipo de ideal de masculinidade, muito associado a uma virilidade, a uma violência, a um novo regime, a ideia de um novo homem. Isso é típico do fascismo, é típico do nazismo, do salazarismo, do franquismo, de vários regimes proto-fascistas ou fascistas que emergiram nos anos 30 na Europa. E é evidente que quando esses regimes ascendem ao poder, adivinhem qual é o primeiro lugar para onde a juventude hitlerista vai para queimar livros, naquela cena clássica, aquela fotografia que vocês devem ter visto já em livros de história. Vai ser justamente no Instituto de Ciência Sexual em Berlim para queimar os livros. Então vejam que essa questão da sexualidade já era muito central para esses projetos autoritários. E aí a gente teve, portanto, então, uma onda muito importante ali, com o epicentro em Berlim, mas com a ascensão do nazismo, a Europa toda sofre um processo de retrocesso, inclusive com a destruição desse material, desses registros históricos. E essa é uma dificuldade da construção das nossas histórias LGBTI+, porque a gente precisa fazer uma construção da história a partir de restos, de rastros, de fragmentos que vão sendo de lacunas, que vão sendo invisibilizados, que vão sendo soterrados no processo histórico por conta dessas violências. Mas depois dali, a gente vai ter um epicentro importante nos Estados Unidos. Não Estados Unidos em geral também, mas cidades grandes ali, sobretudo na costa leste e da costa oeste, especialmente na costa leste, Nova York. A gente vai ter ativismos já nos anos 50 nos Estados Unidos, portanto, pré-Stonewall, ativismos importantes que estão acontecendo, mas ativismos que a gente chama de um ativismo homófilo, que não assumia a palavra homossexualidade, buscava uma certa higienização, porque a palavra homossexualidade foi criada num contexto médico, científico, de patologização das homossexualidades. Então, se falava de um ativismo homófilo, que era baseado numa reivindicação de assimilação da sociedade, de integração na sociedade. Então, era quase que um pedido de licença para existir, dizer, olha, peraí, a gente nem é tão diferente assim. A gente trabalha igual todo mundo na sociedade norte-americana, a gente contribui também da mesma maneira. E havia aí, portanto, uma perspectiva um tanto conservadora de inclusão, não buscando transformar a sociedade, modificar as estruturas da sociedade, mas assimilar, ser assimilado, ser incluído, sem muitas mudanças na estrutura dessa sociedade. Esse vai ser um embate importante na bandeira do movimento depois com o Stonewall. Mas uma série do mesmo jeito que em Berlim, uma série de bares ali eram importantes para a existência dessa comunidade. As pessoas frequentavam esses bares, era ali que elas dançavam, que elas flertavam, que elas encontravam pessoas iguais a elas e constituíam, portanto, um laço comunitário. Vejam que em qualquer contexto, e no livro eu destaco muito isso, em qualquer contexto, para a gente compreender a emergência de um movimento organizado do ativismo político, a gente precisa ter a constituição prévia de uma comunidade e de uma subcultura. É preciso a criação de uma identidade comunitária para formar laços, trocas de códigos culturais, de valores, de referências importantes, para que daí
a gente tenha um ativismo, um movimento organizado. Né? Então, é interessante olhar para essa dimensão, né, de que o ativismo surge a partir desse repertório que já está compartilhado dentro de uma comunidade e de uma identidade coletivamente também construída. Nos Estados Unidos, a gente vai ter um episódio importante, vai ter revoltas em bares anteriores, a violência policial era presente, era muito institucionalizada, praticamente todos os estados norte-americanos, Estados Unidos tem um regime federalista bastante marcado pela descentralização, praticamente todos os estados norte-americanos nesse momento tinha leis de criminalização à homossexualidade, à sodomia, à solicitação de sexo publicamente para enquadrar pessoas que estavam em lugares públicos praticando atos sexuais, ou seja, havia uma série de dispositivos legais aí que eram utilizados para a perseguição dessas populações. E era recorrente que nesses guetos havia um assédio da polícia, uma violência da polícia muito marcada. Isso acontecia com muita frequência. Né? Então, o que muda para Stonewall? Tem episódios registrados, né, desde o começo da década de 60 de revoltas em bares. Então, não era a primeira vez que a população se revoltou num bar. Mas Stonewall acontece em 69, em 28 de junho de 69. 69 é depois de 68, que é o ano que revolucionou o mundo. Os anos 60 foram marcados por uma intensificação de lutas muito importantes do movimento negro, da luta pelos direitos civis, né, do movimento negro, da segunda onda do movimento feminista, que também vai questionar papéis de gênero, do modo importante, vai abrir caminhos para esse movimento homossexual, como se chamava à época. Ou seja, o movimento pacifista, anti-guerra também no Vietnã. A gente vai ter um processo de questionamento, de padrão de vida, do American Way of Life, muito marcado também por vários movimentos de contestação cultural, de contracultura, nesse momento dos anos 60. Então, Stonewall, ele não é o começo de nada, ele coroa um processo histórico de muitas mudanças e de muitas lutas que já estavam acontecendo naquele território pela população LGBTI+. Por isso é preciso cuidado com essas narrativas aí históricas que apontam, né, que tudo começou em Stonewall. Não. Stonewall é um ponto de chegada de um processo muito mais longo de mobilização que já existia dessa comunidade, mobilização política e de mudanças culturais e sociais que estavam em curso pós-Segunda Guerra. Né? A partir daí, de Stonewall em 69, a gente tem uma mudança radical na forma do ativismo. O próprio ativismo se radicaliza. Né? A partir de Stonewall, a gente vai ter um ativismo que já não quer a assimilação, a integração numa ordem, mas que quer mudar radicalmente as estruturas dessa sociedade, ou seja, questionar o papel da família, questionar os papéis de gênero, questionar a ordem econômica, também social, vigente nos Estados Unidos, o capitalismo, e assim por diante. Né? Tanto que o grupo que vai emergir pós-Stonewall se chama Frente da Liberação Gay, da Libertação Gay, né? Que remete à ideia das frentes de libertação anticoloniais que teve na Argélia, né, em Angola, em vários lugares, sobretudo em movimentos anticoloniais na África. Né? Então vejam que havia uma ressonância de uma radicalização muito grande desses movimentos, né, que já não queriam dialogar com médicos, que não queriam dialogar com o Estado, mas queriam um processo de embate, de ruptura, inclusive legitimando a violência do oprimido como algo importante e necessário diante da violência do opressor. Né? Então, tem até um símbolo importante de Stonewall, né, que é uma mão assim, dizendo que Stonewall significa bater de volta, né, devolver com violência essa opressão a que essa população é submetida cotidianamente. A partir de Stonewall vai emergir também o discurso do orgulho. E não à toa que esse mês a gente fala de orgulho. Por que orgulho? Né? A ideia de pride, de gay pride, vai vir nesse momento. Antes não se usava nem a palavra gay e nem a palavra orgulho, né? Muito para caracterizar essas identidades. Elas começam a ser usadas, sobretudo, a partir desse episódio de Stonewall. Orgulho como um tipo de exaltação da diferença. A diferença não é algo pelo qual a gente pede desculpa, que envergonhe, que a gente tem que pedir assimilação, aceitação da diferença, a tolerância com a diferença. A gente tem que se orgulhar dessa diferença, afirmar essa diferença para mudar essa sociedade, para questionar a norma que nos enquadra nesse lugar subalterno. Então veja que há uma ressignificação dessas identidades
de gênero e de sexualidade dissidentes. E, além disso, há um modo diferente também de ativismo, ou seja, acontece um processo bastante interessante de começar ano a ano, né, em junho, nas grandes cidades norte-americanas, isso vai tomar o mundo depois, isso vai chegar no Brasil nos anos 90, que são as paradas do orgulho LGBTI+. As paradas são modos de visibilidade, modos de atuação, performances políticas, quando a população LGBT vai tomar a rua e fazer atos massivos de diálogo com a sociedade em geral, né? Justamente reivindicando uma série de bandeiras. A cada ano isso vai mudando, né? As bandeiras têm temas específicos. Esse ano vai ter a parada agora de São Paulo, né? Que é uma das maiores do mundo. Vai ser nesse domingo, com o tema Vote com Orgulho, né? Um pouco pautado aí com a questão da eleição. Mas essas paradas vão ser algo muito fortes, ano a ano, para relembrar o que aconteceu em Stonewall. Então vejam que tem uma construção de memória também sobre Stonewall. A partir daí, uma série de ativismos vai surgir de maneira mais visível, inclusive com embates dentro do movimento. Então as lésbicas começam a acusar, dentro da Frente de Liberação Gay, começam a acusar os homens de machismo, né, de misoginia, vão buscar grupos auto-organizados das lésbicas por conta disso. As pessoas trans, né, não era uma identidade estabilizada ainda, a identidade trans, né, se chamava de drag nesse momento nos Estados Unidos, né, hoje drag a gente usa muito mais para a expressão de gênero do que para a identidade de gênero, mas naquele momento era um pouco essa a nomenclatura utilizada, né. As drags também vão sofrer preconceitos, né, por serem excessivamente efeminadas por parte dos homens gays e também das mulheres lésbicas, que consideravam que as drags não tinham uma vivência de gênero efetivamente feminina, né, que não sofriam essa opressão como as mulheres cisgêneras, para usar uma expressão hoje utilizada, né? Então, havia essa tensão constante entre esses grupos, porque ele já vai se diversificando, essa comunidade, né, já vai se desdobrando em uma série de letras e de identidades. Então, a partir daí, a gente tem organizações importantes que vão surgindo, como a Radical Lesbians, que vai surgir a partir daí, a STAR também, que é o grupo fundado pela Marsha P. Johnson e pela Silvia Rivera, que são duas drags desse momento, né, trans, que vão ter um papel importante na mobilização pós-Stonewall, não na revolta em si, né, não são elas que começam a revolta. Esse é um outro fato que muitas vezes as pessoas falam por aí, mas não são elas que iniciam, né? Eu cito entrevistas das duas no livro, e que elas dizem que não participaram ali, chegaram um pouco mais tarde, nem frequentavam o bar Stonewall, né? Não era um bar que as drags estavam frequentando exatamente, iam em outros bares. Uma delas era a primeira vez que tinha ido lá, inclusive sabendo que estava rolando um bafafá, chegou às 2h, enfim. Então tem toda uma discussão, mas elas são fundamentais para o momento que se segue daí, né? Das mobilizações pós-Stonewall, a construção dos grupos, vão fazer parte da Frente de Liberação Gay, vão fundar a STAR, vão depois fazer parte também da Aliança de Ativistas Gays, que é um outro grupo que vai surgir em 1969, já no final do ano. Então você tem uma mobilização muito grande, vários grupos surgindo a partir desse episódio, com um tipo de ativismo baseado no orgulho, na radicalização do discurso. E eu poderia falar de outros episódios, de outros momentos, né? Poderia falar, por exemplo, aqui do lado na Argentina, para a gente não ficar só nessa visão também imperialista, né, estadunidense de ativismo, falar, por exemplo, da Argentina, que teve um grupo interessantíssimo pré-Stonewall, em 1967, o Grupo Nuestro Mundo, que surge, que vai ajudar a fundar a Frente de Liberação Homossexual da Argentina, que vai ter um boletim chamado Somos, que é o nome do primeiro grupo ativista no Brasil. E aí vocês poderiam perguntar, Renan, mas e no Brasil? Está tudo isso acontecendo lá fora, o que está acontecendo aqui? No Brasil está acontecendo uma coisa chamada ditadura civil-militar, de 1964. Então, quando acontece Stonewall em 69, a gente acabou de passar em dezembro de 68 pelo AI-5, o Ato Institucional número 5. Era impossível ter um movimento organizado nesse momento e nesse contexto do nosso país. Diversos são os relatos das dificuldades de se organizar um movimento nesse contexto. Então, o movimento no Brasil ele vai surgir só na década de 70, no fim da década de 70, que é quando a ditadura está sofrendo um refluxo e está havendo um processo de liberalização
e de reorganização da sociedade brasileira. Tá? Vários momentos importantes marcam, né? Eu destacaria aqui a fundação do Grupo Somos, em 1978, que é um grupo pioneiro, por iniciativa, em grande medida, do João Silvério Trevisan, que é um ativista importante, escreveu um livro clássico sobre a história das homossexualidades no Brasil, chamado Os Devassos no Paraíso. Deixa eu botar aqui a referência. Vale a pena dar uma olhada nesse livro, quem tiver interesse aprofundar, vem desde a colônia até a atualidade. É um catatal desse tamanho. Isso sim é uma história social das identidades LGBTI+, no Brasil, desde a colônia até hoje. E o João Silvério Trevisan vai ter um papel importante na organização desse primeiro grupo, em 78. Ele também vai ter um papel importante em um jornal chamado Lampião da Esquina, que está todo digitalizado. Se vocês colocarem no Google Lampião da Esquina Grupo Dignidade, vocês vão conseguir acessar todas as mais de 35 edições desse jornal que circularam entre 78 e 1981. Um jornal importantíssimo para o movimento também, tá? Porque nesse jornal se discutiram várias questões importantes até hoje dentro da comunidade e do movimento, né? E a partir daí, de 1978 e 79, vão crescendo o número dos grupos em vários lugares do país. A gente vai virar a década de 70 para 80 com mais de 20 grupos organizados em todo o país, né, de que a gente tem registro da existência desses grupos. Os anos 80 vai ser um ano muito difícil. A epidemia do HIV e AIDS vai ter um impacto dramático sobre a população LGBTI+, especialmente em relação a homens homossexuais, bissexuais e travestis, mulheres trans. Vai haver aí uma associação, uma repatologização das identidades LGBTI+, né, que vão ser vistas como vetores e reduzidas a vetores de transmissão de ISTs, especificamente de HIV. Isso vai ter um impacto muito grande, a ideia de um câncer gay, né, ou de uma peste gay. Tem alguns filmes sobre esse momento muito interessantes. Eu acho que tem um que está na Netflix, chamado Cartas para Além dos Muros. Não sei se alguém já viu, do André Canto. É um documentário sobre o começo da epidemia do HIV/AIDS no Brasil, muito interessante, com depoimentos de médicos, de ativistas, enfim, pessoas que viveram nesse momento. E vai haver aí uma patologização muito grande, né? Uma perseguição, portanto, uma estigmatização no debate público. Ao mesmo tempo que vai gerar também uma maior estrutura e visibilidade para o ativismo, porque vai começar a haver uma aproximação do ativismo com o Estado, com as secretarias de saúde, para pensar políticas de prevenção, campanhas de conscientização. Então, é um processo muito bacana que acontece aí de associação e de visibilidade a partir desse fato que é muito triste, né, na história da comunidade LGBTI+. Você vai ter um processo de maior profissionalização desse ativismo. Os ativistas começam a se relacionar com ONGs internacionais, buscar financiamento, com estados, municípios, né? Isso vai implicando um tipo de profissionalização do ativismo que não havia no período anterior, né? E isso vai dar maior expressão, maior estrutura para os grupos ativistas também. E a gente vai chegar nos anos 90, portanto, com um contexto de maior organização desse ativismo, né, na forma de ONGs, ou de uma ONGização, né, do ativismo LGBTI+, que vai conseguir dialogar com estados, não só nas políticas de saúde, que é a porta da entrada da cidadania da população LGBTI+, né, as políticas de saúde, especificamente HIV/AIDS, mas vai haver uma ampliação para vários outros direitos que vão sendo reivindicados. A população LGBTI+, começa a ser inscrita aí em uma série de outras iniciativas e políticas públicas em várias áreas de assistência social, de educação, de trabalho, renda e assim por diante. Isso, sobretudo, no fim dos anos 90, num contexto de maior visibilidade também, quando as paradas do orgulho que começam em São Paulo, né, tem uma disputa aí, o Rio de Janeiro já tem desde 95 marchas assim, São Paulo tem 97, mas parada com esse nome acontece em São Paulo em 1997. Ela começa muito pequena e ela vai atingir nos anos 2000 já a expressão de mais de 200, 300 mil pessoas e batendo os milhões de pessoas no começo dos anos 2000 já. Então isso dá muita visibilidade
e o movimento cada vez mais vai crescendo, vai se capilarizando, vai se diversificando com associações específicas de travestis, né? A Astral vai ser fundada em 1992, que é a Associação de Travestis e Liberados, que é a organização que vai dar origem à ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, até hoje ultra atuante. Vale seguir as redes sociais, acompanhar os relatórios e o material produzido pela ANTRA, né? A BGLT também vai ser fundada em 1995, que é uma rede importante do ativismo nacional, também congregando centenas de entidades do movimento em todo o país. Isso mostra um movimento cada vez mais robusto, cada vez mais fortalecido, cada vez mais diversificado, com muitas tensões e brigas internas, sem dúvida, por representatividade, por visibilidade. Isso faz parte, né, dos embates aí na comunidade LGBTI+, mas também com muita aproximação, com muita aliança, com muita força. E a gente vai conseguir chegar nos anos 2000 com transformações importantes, né, tanto de um ponto de vista das políticas públicas como dos direitos. Apesar de a gente não ter a aprovação de legislação em sentido estrito, a gente tem direitos que são reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo decisões do STF, a partir de 2011, a união civil homoafetiva, em 2015 o direito à adoção por casais homoafetivos, em 2018 o direito à identidade de gênero de pessoas trans, em 2019 a criminalização da LGBTfobia, que passa a ser considerado um tipo, né, do gênero racismo. A gente tem em 2020 o direito à doação de sangue por homens que fazem sexo com outros homens, que era uma discriminação que atingia a população LGBTI+. A gente vai ter decisões importantes sobre cumprimento de pena por parte de pessoas trans também no último ano. A gente vai ter decisões importantes do ponto de vista também do ensino de gênero e sexualidade nas escolas. Então vejam que a gente avançou muito do ponto de vista das conquistas legais formais no Brasil, né? Sobretudo pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e por políticas públicas também importantes. Mas, paradoxalmente, o Brasil ainda segue sendo o país que mais mata e deixa matar a população LGBTI+. A gente vive sob a égide agora de um governo extremamente autoritário e LGBTI-fóbico. Então, ao mesmo tempo em que a gente está afirmando esses direitos de um ponto de vista formal, a gente está convivendo na prática, no dia a dia, na sociedade, com muita LGBT-fobia institucionalizada nesse governo. Então, a gente tem esse paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente tem a maior parada do orgulho LGBTI+ do mundo, a gente também tem o maior índice de violência. Esse é um pouco um paradoxo importante para a gente pensar. A história de um movimento que, de fato, avançou muito, que, de fato, conseguiu muitas conquistas importantes, e a gente precisa reconhecer e celebrar essas conquistas, porque são conquistas históricas, e fazer justiça a essas pessoas que vieram antes, que se engajaram, né, e colocaram a cara no sol, e que disputaram espaço na sociedade, que visibilizaram essa agenda, essa pauta, que lutaram por espaços institucionais ou não institucionais de poder, né, fazendo essas mudanças importantes, né? Mas é muito fundamental também a gente saber que essas conquistas formais, elas não se traduzem, né, automaticamente em melhoria de vida para toda a comunidade LGBTI+. A comunidade LGBTI+, tem uma diversidade muito grande, né, de diferenças de classe, de gênero, de raça, de território, de sexualidade, de idade, e tudo isso marca desigualdades também. Por isso que é muito importante uma visão interseccional da mobilização e das alianças desse movimento. Isso nos coloca desafios aí para pensar e articular uma agenda para o movimento hoje. Um movimento que tem pouco mais de 40 anos no Brasil, com muitas conquistas importantes, sem dúvida nenhuma, mas com desafios também enormes, né, nessa conjuntura que está posta para o movimento. Então, acho que eu fico por aqui, já falei bastante para essa fala inicial aqui, me empolguei, para a gente poder ter um momento também de trocas, de perguntas, de questionamentos, de comentários de vocês. Eu não sei se foi obrigado a desligar a câmera aí, se vocês tiveram, mas quem quiser ligar a câmera, fica à vontade também, vou adorar ver a carinha de vocês. Mas eu acho que é isso, Isaac agora pode conduzir um pouco a dinâmica aí, em relação às dúvidas, comentários e questões, a gente vai dialogando. Muitíssimo obrigado, professor. Achei muito esclarecedora essa palestra. Particularmente a parte da Alemanha mesmo, eu fiquei muito surpreso, porque eu sabia muito pouco sobre isso, dessa riqueza histórica lá, achei bem interessante.
Enfim, surgiram algumas perguntas aqui, e também se alguém quiser fazer, ligar o microfone aí, ou mandar pelo chat, podem ficar à vontade. Primeira pergunta foi: professor, poderia falar sobre a relação entre a segunda onda do feminismo e a comunidade lésbica, assim como o lesbianismo político? Posso sim. Essa é uma questão super interessante, assim, porque as mulheres lésbicas, elas sofriam, dentro do movimento homossexual, como se chamava à época, né, sofriam machismo e misoginia e sofriam lesbofobia dentro do movimento feminista. Né? Era um não lugar duplo, como elas descrevem essa experiência. E é muito curioso, né, tem um episódio que eu retrato no livro, nos Estados Unidos, né, que o segundo encontro das mulheres que acontece lá, se tenta invisibilizar a questão da sexualidade. Né? O movimento feminista hegemônico entendia que essa questão da sexualidade ela era uma questão que gerava ruídos com a sociedade conservadora ali, né? Então era melhor não pautar a lesbiandade, a sexualidade, era melhor falar de questões econômicas, da inserção da mulher no mercado de trabalho, né? De questões que envolvessem mais essa dimensão econômica, e achavam que falar da sexualidade tiraria o foco principal do movimento feminista dali. Então havia muito esses embates, a casos até de agressões, né? As lésbicas eram retratadas como o grupo que elas fundam, elas fazem camisetas, né? Mas era a Ameaça Lavanda, a Beth Friedman, que vai trazer isso, né? Que vai retratar, vai falar dessas mulheres lésbicas como uma ameaça. Então, elas eram vistas como uma ameaça à lavanda, né, para o movimento feminista. Então, são muitos os embates que vão acontecer, mas a partir daí é que vai nascer esse feminismo também lésbico, radical, que vai ter uma importância muito grande, tanto teórica, né, de autoras que vão formular trabalhos importantes, né, nesse campo, e que vão fazer uma auto-organização, justamente, dialogando sim com o movimento feminista, dialogando também com o movimento homossexual, mas entendendo esse lugar específico das mulheres lésbicas como algo que né, que deveria ter o seu estatuto próprio de mobilização e de reconhecimento. Então, é uma história super interessante aí, que se desenvolve, que se desenrola a partir daí. A mesma coisa acontece no Brasil, né? Um embate muito grande das lésbicas com o movimento feminista, né, que entendia que não era uma questão importante por conta da lesbofobia dentro do movimento feminista, mas é um pouco nesses espaços que vai se construindo, dessas tensões que vai se construindo também uma política de alianças, né, e de mudança da mentalidade desses movimentos para poder ter uma perspectiva mais inclusiva aí em relação ao movimento lésbico. Tenho o Daniel fazer uma pergunta. Pode falar, Daniel. Pode fazer, se eu não for te cortar, pode... já te cortei mesmo, né? Tá. Oi, gente, boa noite. Eu queria aproveitar o público e lembrar vocês que o Coletivo Malunguinho, o Coletivo Luana, lançou um kit beach muito lindo. Então, assim, comprem, adquirem. A gente trabalhou muito nele, a gente está, enfim, tendo alguns planos para com esse dinheiro que foi entrar nos caixas, a gente vai fazer algumas atividades e tal. Então, se vocês quiserem dar uma olhada aí, fiquem à vontade. Vocês conseguem receber em casa e parcelar no cartão de crédito, então, assim, muito legal. Renan, eu tenho uma pergunta com relação à forma como a sociedade nos enxerga, assim, hoje em dia, né? A gente teve o lançamento daquela série Netflix, acho que chama Heartstopper, não sei nem se estou falando certo. Que é uma série muito bonitinha, assim, deixa o coração super quentinho, né? E, tipo, como você acha que a internet, assim, tem auxiliado a gente nessas questões, e como você acha que as novas gerações vão ser recebidas, assim, desse pós-movimento, assim, que já foi começado há muitos anos? É uma excelente pergunta, Daniel. Eu acho que a gente tem mudanças aí muito interessantes do ponto de vista da cultura, né? A quantidade de produções, não só literárias, bibliográficas, né? O fato de ter coletivos LGBT mais organizados,
Eu fiz a faculdade de Direito no começo da década de 2000, assim, né? Entrei em 2004. Nem tinha possibilidade, assim, né? Se falava de um único grupo que tinha existido, mas já não existia mais quando eu entrei, que era o Grupo Prisma, lá na USP. Mas não havia essa tradição de mobilização como a gente tem hoje, né? Esse enraizamento, a quantidade de publicações, né? O espaço dessas publicações sobre temática LGBT que eu próprio tenho trabalhado, né? Publicado nessa área, isso não tinha, né? Também. A gente vê essas séries, né? Produções audiovisuais. A gente tem muita coisa. É difícil você encontrar uma coisa que não tenha, né, uma personagem LGBTI+, hoje em dia e tal. Então, acho que tem avanços que são muito significativos. Eu cheguei a escrever no meu Instagram sobre essa série, assim, maneira como eu também fiquei tocado, porque é isso, ela reproduz um clichê, né, um tipo de amor romântico, uma coisa que, né, temos várias críticas a isso e tudo mais, mas eu acho que mostra também uma vivência, né, que boa parte das gerações, talvez a de vocês já não tenha tanto isso, né, mas eu acho que da minha em diante, estou uma geração acima de vocês, a gente foi privado, né, de viver qualquer coisa numa adolescência, né, que envolvesse essa descoberta de si, de uma maneira autêntica, de uma maneira mais serena, apesar de mostrar violência também, dificuldades, estigmas na série, né, a série também não é só romanceada, mas ela mostra um tipo de possibilidade, né, de vivência que é muito bonita, né, final feliz, esse tipo de história que é muito raro, né. E um cuidado muito grande nessa série que eu também acho que vale destacar, né, de representatividade. Tem personagens aí de todas as letras da sopa de letrinhas ali, né, pessoas que um cuidado muito grande também na produção das coisas, do pessoal que está trabalhando por detrás da confecção da série, também eu li sobre, né, que tem esse cuidado de ter uma equipe diversa. Então eu acho que é uma série exemplar, assim, de uma série audiovisual interessante. Eu deixaria 2 outras recomendações de séries que eu vi recentemente sobre essas temáticas e que eu achei incríveis. Veneno é uma delas, sobre uma travesti espanhola, Cristina Veneno. Alguém viu Veneno? Não? Gente, vejam. De Adorim, disse que já viu ali. É das melhores coisas que se produziu sobre esse tema, assim, é impressionante. E a outra, que é uma mais conhecida, que é Pose, que eu imagino que boa parte já tenha visto, se deparado aí, mas também é uma série incrível, né? Então, eu acho que isso é bacana de ver como essa mudança está acontecendo. Eu acho que a internet ajuda muito nisso, né? Há muita produção de conteúdo no YouTube, no Instagram, nas várias redes sociais. TikTok eu não acompanho muito, mas sei que também tem, ou seja, tem muito espaço, muita coisa, né, de informação circulando, tem muita coisa ruim também, como tudo na vida, mas eu acho que tem espaços muito legais aí, e que eu acho que tem nos ajudado, né, a amplificar esse debate, né, a ampliar isso, e eu acho que isso é muito importante, né, de mudanças. O Wagner está chamando atenção para Crônicas de São Francisco, que é uma série que eu comecei a ver, confesso que eu não acabei não seguindo, mas eu tinha achado bem legal também. Enfim, deixem dicas aí das séries que vocês estão vendo para compartilhar com o pessoal. Acho super legal poder trocar também essas séries e filmes. Mas é um pouco isso. Tem um filme que eu gosto muito também, 120 batimentos por minuto, que fala do ativismo do movimento de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Filme francês, muito, muito, muito legal. Para quem tem interesse, eu acho que vai passar também agora dá um Google que vocês encontram, é o São Paulo em Hi-Fi, do Luffy Steffen, que conta a história da cena LGBT em São Paulo nos anos 70 e 80. É um filme muito legal. E vai passar algum streaming gratuitamente nesse mês do orgulho. Aí depois, dando um Google, talvez vocês encontrem onde que vai estar. Bom, tem umas outras dúvidas aqui que eu formulei, professor. Aí eu vou falar, elas têm a ver muito com o Brasil, mas eu vou falar uma de cada vez para não embolar muito. Um é como que era essa questão da organização do coletivo antes da década de 70, né, antes da ditadura. Se tinha algo consideravelmente forte,
E também nesse sentido, a gente pode dizer que a Constituição de 88 ela contribuiu muito para as conquistas LGBT no Brasil, ou isso não tem uma relação extremamente forte com a Constituição atual? A gente teve, sim, iniciativas ativistas anteriores, né, assim, mas não no sentido de movimento social, né, que é um tipo de ação política muito específica, historicamente determinada também. Então, a gente tinha pessoas LGBTI+, que se agregavam, né, que faziam pequenas festas, Miss Travesti, Miss Gay, que eram concursos de fantasia, as pessoas se juntavam, faziam festas, né, faziam pequenos jornais, pequenas publicações artesanais. Então a gente tinha isso já desde a década, no caso do Brasil, desde a década de 50 a gente já tem esses registros. Mas não era um movimento organizado no sentido de ter uma persistência, uma agenda pública, reuniões periódicas, produzir material para disputar a sociedade, né, apresentar reivindicações de mudança institucional. Isso não tinha. Tá? A gente não tem registro. O primeiro é 1978. Né? Antes a gente tinha mais essas pessoas que um ativismo voltado para dentro da própria comunidade, né? Não tanto para fora. Sem dúvida, a Constituição de 88 é fundamental para todas as demandas por cidadania no Brasil depois, que vieram posteriormente a ela. Né? Então, a Constituição de 88 está na base das decisões do STF, no princípio da igualdade e da não discriminação, que nas decisões que foram tomadas pelo Supremo dos anos 2010 em diante. Né? A Constituição pode ter muitos limites, muitos problemas, mas, sem dúvida alguma, ela avança do ponto de vista de reconhecimento de direitos e de afirmação da igualdade e da não discriminação de uma maneira muito relevante também. Né? Preciso reconhecer isso e proteger, né, a Constituição em momentos que ela sofre tantos ataques como a gente está vendo atualmente. Uma outra pergunta tem a ver com a questão do legislativo e judiciário, né? E daí eu cito também a questão recentemente teve vazou um documento da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre revogar aquele caso da Roe versus Wade, né, que legalizou o aborto nacionalmente. E eu lembro que eu li umas matérias na época, até cheguei a ver uma charge que fizeram, acho que foi naquele site político, que eles fizeram um dominózinho assim, aí tinham várias dos casos, que o caso que legalizou, né, a união, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e se a gente for pensar um pouco aqui no Brasil, de fato, o STF ele fez muita coisa nesse sentido também, né, diferentemente do Poder Legislativo. E aí sempre paira, né, aquele medo dessas coisas serem revogadas na mesma medida que elas foram avançando. Aí eu queria te pedir para comentar um pouco sobre isso e também sobre o atual momento que a gente está, né, como você enxerga essas questões aqui no país. Sim, acho que essa é uma preocupação super importante, Isaac. A gente, de fato, né, tem riscos, né, como não tem nenhum direito, né, que é conquistado para sempre. Então, os direitos, eles sempre refletem determinadas correlações de forças políticas na nossa sociedade, né, determinadas disputas morais que estão instauradas no seio da sociedade. A gente conseguiu avançar pelo STF, mas, né, imagina que um presidente vai lá e indica um ministro terrivelmente evangélico. Depois ele vai lá e indica um outro ministro terrivelmente evangélico. Né? E você começa a ter um desequilíbrio do ponto de vista da composição interna. Né? Para além de que um ministro com uma caneta no Supremo tem muito poder discricionário também, né? De barrar certas discussões, de pedir vista, sentar em cima dos processos. Então, de fato, há riscos. Né? Acho que as decisões sobre direitos LGBTs foram tomadas com ampla maioria, ou até mesmo com unanimidade. Mas eu acho que sim, há riscos que estão postos. Eu acho que o caso dos Estados Unidos nos mostra isso, né? Uma discussão que já estava assentada já há décadas e que pode ser revista por uma mudança de composição dos ministros de uma Suprema Corte.
E acho que isso nos mostra a importância também, né, de lutar pela positivação, pela inclusão numa lei em sentido formal. Tem que aprovar, o Parlamento brasileiro tem que aprovar uma legislação, tem que ser sancionada pela Presidência da República, uma legislação protetiva para a população LGBTI+. Por quê? Porque há uma fragilidade, uma precariedade no fato de a gente ter essa cidadania construída a partir de decisões judiciais. Sem dúvida nenhuma são conquistas importantes, né, mas insuficientes. A gente ainda tem que ir além dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive para ter mais segurança jurídica. E você acha, nesse contexto, você acha que aquela pesquisa recente do Datafolha que mostrou que acho que 79% da população brasileira ela tem aceitação com relação a casais homoafetivos, você acha isso um dado positivo para a gente se pautar, para sentir um pouco mais de segurança, assim? Eu acho que sim, eu acho que ela tem alguns problemas metodológicos, né? A ideia de aceitação é ruim, e para além disso, né, você pergunta para a pessoa, ela diz a sociedade deve aceitar, agora ela própria não aceita. Né? A gente sabe que nesses 80% aí, um monte de gente disse que a sociedade deve aceitar, mas ela própria, tendo um caso desse na família, de amigos próximos, vai rejeitar, vai praticar atos de violência, discriminação e assim por diante. Isso lembra uma elaboração do Florestan Fernandes, que é um grande sociólogo brasileiro, que ele dizia que o Brasil é um país racista sem racistas. Ou seja, você pergunta para a pessoa, você é racista? Não, não sou racista. Não, sou racista. Racismo não é legal, racismo não é bacana, a sociedade não pode aceitar o racismo. E aí você olha para a sociedade, ela é profundamente racista. Ou seja, a gente vive numa sociedade também que parece que não tem LGBT-fóbicos, mas está cheio de LGBT-fobia. Né? Mas essa pesquisa do Datafolha, pelo menos ela tem uma série histórica, né? Ela mostra que está crescendo essa aceitação, entre aspas. Né? Isso é importante, eu acho que isso é um dado animador, eu acho que a gente está ganhando a batalha cultural. Eu acho que os setores conservadores estão esperneando. Né? Eles estão reagindo. E reagindo com todas as forças que eles têm, né? Que não é pouca coisa, numa sociedade que é profundamente conservadora, católica, né? Como a sociedade brasileira. Mas não tenho dúvida de que a gente está à frente, né? De que nossas lutas avançaram muito mais. Eu digo nossas lutas do movimento LGBT+, do movimento negro, do movimento feminista. Né? Acho que tocou profundamente em relações de poder e de privilégio na sociedade. Né? E aí não tem jeito, quando você faz isso, você não muda uma sociedade sem reação. Vai ter embate, vai ter tensão, vai ter idas e vindas, vai ter momentos como esse que nós estamos vivendo no Brasil, né? De ameaças, de retrocessos e tudo mais. Mas isso faz parte dessa história nossa, né? Que é uma história sempre de lutas. E acho que é importante a gente ter essa noção também para poder construir um presente, um futuro aí, né? Não ficar nessa desmobilização, numa apatia, que tudo acabou, o governo Bolsonaro. Não, a gente tem um ativismo aí super pulsante, importante, com conquistas fundamentais. A gente conseguiu criminalizar a LGBTfobia sob o governo Bolsonaro, em 2019. Isso é muito simbólico, isso é muito importante. Então, eu acho que é isso, a gente tem um horizonte aí de luta muito interessante para esse próximo período, apesar das dificuldades. Não estou também romanceando a situação, não, que eu acho grave do Brasil e de vários outros lugares do mundo, que a extrema-direita, abertamente LGBT-fóbica, tem assumido governos, né? Mas eu acho que a gente tem boas perspectivas aí de mudança desse cenário. Camila levantou a mão. Boa noite, Camila. Oi, gente, boa noite a todos, todas e todos. Eu queria fazer uma pergunta, assim, sobre o papel do ensino superior em relação a essa história, né? Hoje a gente ainda vai ter poucas pessoas que vão ter acesso ao ensino sobre sexualidades e gêneros, poucas pessoas que vão saber de uma Monique Wittig, uma Jenny Leach,
com uma Ivy Sedgwick, e eu queria, então, ouvir um pouquinho sobre como você vê o papel do ensino sobre gêneros e sexualidades no ensino superior. A gente já tem um pouco disso fundamentado nos PCNs para o ensino médio, para o ensino fundamental, né? Temos visto algumas ações de curricularização, né? Dessas temáticas, que acredito que, como todo o nosso processo de subjetivação, ele é permeado por diferentes áreas, né? Igreja, escola, mídia, como você vê a questão da família, entre diferentes agenciamentos, como você vê o ensino superior. E uma segunda pergunta é, olhando para a história, quais são os desafios dos movimentos LGBTIA+, de hoje para frente? Obrigada. São excelentes questões, Camila. Eu acho que o espaço escolar aí, né, desde o ensino básico, fundamental, até a universidade superior, é imprescindível, né? Assim, e acho que os setores conservadores entenderam isso, que eles estavam perdendo a batalha cultural e transformaram as escolas nesse epicentro das disputas morais hoje, né? Ideia de escola sem partido, ideologia de gênero, remetem tudo a essa tentativa de controle do trabalho dos professores e professoras. Mas eu acho que a gente tem visto avanços muito significativos, né? O próprio STF decidiu pela inconstitucionalidade de leis que tentavam restringir o ensino de gênero e sexualidade. Então a gente tem precedente normativo importante. Evidente que ainda há muita mobilização conservadora em cima disso, né? De visitar a escola, de expor professoras, professores, etc. Mas eu acho que tem avanços muito significativos nessa frente. Acho que a gente conseguiu, né, do ponto de vista da formação aí nas escolas, ampliar muito esses debates. Né? Não à toa que os conservadores querem passar agora o homeschooling, né? Que é justamente manter uma tirania da família sobre a formação das pessoas. Então, eu acho que a gente teve avanços significativos. Agora é um espaço de disputa, né, a escola. Assim como os tribunais. Eu acho que os conservadores entenderam que era nas escolas e nos tribunais que eles estavam perdendo essas batalhas e aí estão tentando recuperar espaço, né, nesses universos aí. E em relação à segunda, sobre desafios, eu acho que o desafio central, no caso do Brasil, ainda é a violência. Né? Eu acho que é inadmissível a gente conviver com esse grau de violência contra pessoas LGBTI+, como a gente tem no nosso país. E acho que o movimento LGBT também tem um desafio, que é de ampliar a sua agenda, né, e sua pauta. O movimento LGBT tem que fazer aliança com outros setores numa perspectiva interseccional, né? Não restringir só a direitos civis. Direitos civis são importantes, casar é importante, direito à identidade de gênero é importante, mas nenhum LGBT vive disso. Né? Ninguém vive de casar. Casar não paga a conta de ninguém, né? Direito à identidade de gênero também não, mudar o nome no cartório. Pessoas LGBTs precisam de renda, de trabalho, de direitos sociais como saúde, como educação, moradia, lazer, né? Ou seja, a gente precisa diversificar essa agenda do movimento também, né? Nesse sentido, eu acho que ele tem que sair mais do nosso gueto para apoiar reivindicações importantes da sociedade de um ponto de vista mais geral também, né? Fazer esse diálogo com outros movimentos. Eu acho que é só aí que a gente vai ter uma cidadania e uma democracia que podem ser construídas efetivamente para todo mundo. Mais alguma pergunta, pessoal?
Bom, se ninguém for fazer mais nenhuma, a gente já vai encerrando por aqui, até por conta da questão do horário, né? Tem muito aluno que já está entrando em aula às 7. E, mais uma vez, o coletivo Luano, o coletivo Malunguinho e o coletivo Satã gostaria de agradecer imensamente a sua presença, Renan. A gente espera que mais parcerias possam vir no futuro. E também queria falar, pessoal, para vocês seguirem o Instagram do Mês da Diversidade, é @mdd.unifesp, que lá a gente vai estar postando os eventos, inclusive tem 2 eventos para a semana que vem do Luana, muito interessantes. Um é sobre a comunidade LGBTA+, e o mercado de trabalho, e na quinta vai ter um presencial junto com o coletivo EPEM Preta, que a gente vai discutir um tema muito interessante, que é a persistência da LGBTfobia, do racismo e do sexismo na universidade. E a gente vai partir da problemática da ideia do aluno ideal, né, como que essa ideia ela ainda é muito machista e racista, né, e LGBTfóbica. Assim, no geral, são os eventos muito interessantes durante esse mês, e também esse final de semana agora vai ter a parada, né, a parada LGBT de São Paulo, então, se forem, usem máscara, pessoal, porque os casos aí estão, eu, inclusive, já segunda vez que eu pego Covid, e por mais que eu estou me protegendo aí, a transmissão tá terrível, tá terrível. Então, cuidem, fiquem em casa se possível, e não vamos deixar de lutar pelos nossos direitos também. E é isso, mais uma vez, obrigado a todos. E bom feriado. Obrigado, gente. Valeu pela parceria aí. Até uma próxima. Bom feriado para vocês. Professora Fernanda, eu acho que a gente já pode parar de gravar. Não sei se ela está online agora. Eu vou mandar mensagem para ela aqui. Se você quiser sair, Isaac, fica à vontade, tá?